A paz do Senhor, lição de número 10, revista da CPAD, terceiro trimestre de 2023. Vamos a essa lição? Olha o texto o tema da lição, né? O tema é a renovação cotidiana do homem interior. Amém? Esse é o tema da lição e vamos já entrar aqui nesse textuário para a gente já ir conhecendo a nossa lição desse domingo, né? O textuário é o que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. E diz assim o textuário: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E a verdade prática, ela diz assim, ó: por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. Amém? Então aqui está a nossa lição, tá? Vamos então aqui já nessa introdução. Eu falo para você, vai acompanhando o vídeo aí. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, né? Se não gostar, não precisa não, né? Com certeza tem muitos vídeos bons aí na internet, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa lição. Vamos aqui, um vídeo não é longo, um vídeo curto, mas com bastante instrução, com bastante conteúdo para você. Bom, meus irmãos, na introdução, vamos aqui já acompanhar nessa introdução. Vou ler o primeiro parágrafo aqui da introdução e ele diz assim, ó: as adversidades externas são uma incontestável realidade. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior de sua vida. Tá? Então esse aqui é o primeiro parágrafo da introdução. Ela traz essa realidade para nós, né, sobre as adversidades que nós sofremos. E nessa lição convém já observar aqui o seguinte: duas coisas pelo menos a gente vai aprender aqui nessa lição. A primeira delas é que as adversidades sempre serão uma realidade na vida do crente. Sempre. O cristão ele sempre estará enfrentando adversidades, aquelas pregações, né, de que tudo vai se resolver na sua vida quando você aceitar Jesus. Não cai nisso aí não. As adversidades sempre vão estar na vida do crente. Aqui nessa lição a gente vai falar do que acontece no nosso interior, para a gente entender um pouco disso daí. E uma outra lição que a gente vai aprender aqui, outra coisa que a gente vai aprender muito importante, é que a gente vai precisar dessa renovação cotidiana, né? A renovação diária, tá? E esse é o tema da lição, inclusive, né? Essa necessidade de renovação. Amém, meus irmãos? Então vamos aí no segundo parágrafo aqui dessa introdução. Ele diz assim, ó: nesta lição veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior e os desafios atuais como forças externas que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas, né? Então aqui é aquilo que eu falei, né? Existem essas pregações de que tudo vai se consertar na sua vida, né? Tudo vai ser resolvido quando você aceitar Jesus como Salvador. Não podemos cair nisso, porque a gente aprendeu em aulas passadas, inclusive na aula passada a gente aprendeu que os problemas eles permanecem. O que muda somos nós é que mudamos quando o Espírito Santo habita em nós, a nossa mente muda, o nosso jeito de enfrentar as coisas mudam, e aí a gente passa a tomar decisões melhores, a gente passa a enxergar os problemas de outra forma, e tomando decisões melhores, as coisas vão melhorando para você. Você passa a economizar mais, você passa a cuidar mais da saúde, você larga vícios, por exemplo. Então as coisas começam a melhorar, você passa a cuidar mais da família, olha só. E aí essas situações, aí elas começam a mudar, tá? Então não é uma coisa mágica de imediato, mas é algo que vai acontecendo. Por isso nós precisamos desse habitar do Espírito Santo, por isso precisamos de renovação cotidiana. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui nessa lição, né? Com certeza você vai gostar muito dessa lição. Vai ficar na descrição desse vídeo aí os links, né, para você adquirir os meus materiais, meus livros publicados, tá? Você conhecer aí o nosso trabalho, conhecer o nosso blog, tá? Então vamos aí aprender mais e mais aí nessa lição. Tópico primeiro,
O tema desse tópico é o sofrimento exterior. Vamos no primeiro subtópico aí, e o tema do primeiro subtópico é a experiência de Paulo, tá? Então aqui vamos falar sobre esse apóstolo, é muito interessante a experiência de vida dele, e a gente tem que pegar os ensinamentos dele para aplicarmos. O primeiro parágrafo aí desse subtópico, ele diz assim, ó: o apóstolo Paulo é um exemplo de homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Muito interessante, né? A gente vê que Paulo ele cresceu aprendendo pela lei de Moisés. Ele aprendeu, ele conheceu a lei, ele tinha uma profundidade muito grande no conhecimento, mas as práticas, o sofrimento que ele teve, que ele vivenciou, foi a parte prática desse ensinamento. Então ele aprendeu a lei na teoria a vida toda, mas quando ele veio para o Evangelho, ele aprendeu na prática, né? Ele aprendeu na prática esse conhecimento. Ele passou a vivenciar isso, né? Ele obteve essa parte prática do ensinamento. Todos nós precisamos de uma teoria e de uma prática, tá? É por isso que a vida do apóstolo Paulo é esse ensinamento para nós. Então todo crente, você pode ficar tranquilo, né? Não se ilude não. Você vai aprender na teoria e também vai aprender na prática, né? Você que é professor, ensina isso aí para os alunos. Bom, no terceiro parágrafo desse subtópico, ele diz assim, ó: por isso o texto bíblico diz que o tesouro do evangelho está guardado em vasos de barro. Isso aí é 2 Coríntios, capítulo 4, versos 6 e 7. Muito interessante, né? Ele está falando que nós somos frágeis. Olha só que coisa interessante isso daqui. Dentro dessa palavra, nesse contexto que Paulo está mencionando, esse tesouro guardado em vaso de barro, convém entender que o tesouro é o conhecimento das coisas de Deus e o vaso de barro somos nós. Ele está falando que nós somos frágeis. Nesse texto, o contexto dessa passagem está falando de tribulação, está falando de sofrimento. Vamos ver aqui o contexto, ele está em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, ele diz assim, ó: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ó, ele está falando logo depois dele falar que temos o tesouro em vaso de barro. Ele fala assim, ó: somos atribulados e não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Ou seja, aqui está dizendo que nós somos frágeis, né? Mas, contudo, a mão do Senhor está conosco, por isso nós não somos destruídos, não somos abatidos, né? Quer dizer, estamos abatidos, mas não estamos, né, finalizados, assim, por assim dizer, né? Muito interessante isso daqui. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho disso. Vamos para o segundo subtópico. No subtópico 2, o tema é o exemplo do apóstolo. Aqui vamos ver o exemplo do apóstolo Paulo. No primeiro parágrafo ele diz assim, ó: mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a fé. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministério. Muito interessante, né? A gente vê que as fraquezas que Paulo teve, né, foram o motivo de Deus aperfeiçoar o poder nele. Foi o motivo de Deus mostrar nele o poder dele. Que interessante. O próprio Senhor foi quem falou para o apóstolo Paulo. Lembra a ocasião ali do espinho na carne, que Paulo menciona na segunda carta aos Coríntios, tá? O apóstolo Paulo fala que quando ele pediu para Deus, né, ele orou para Deus para que Deus afastasse dele aquele espinho, né? E o Senhor falou o que para ele? Olha só o que diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o verso 9. Ó: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha o que Deus fala para o apóstolo Paulo, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando o apóstolo Paulo está vivenciando aquela fraqueza, o poder de Deus está sendo aperfeiçoado nele. Que interessante, né, essa mensagem, tá? Isso é um ensinamento para nós, né? Nós precisamos ter também essa certeza de que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós, nas nossas fraquezas, tá? No segundo parágrafo diz assim, ó: sua vida está a serviço do Mestre, em favor dos escolhidos para a glória de Deus. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, né? E aqui eu só quero mencionar esse parágrafo aqui. Quando ele fala que o nosso homem, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ele não está falando de pecado, entenda bem.
ele está falando de sofrimento, tá? Ele está falando dos problemas que causam estresse emocional, né? Que causam cansaço, tá? O desgaste. Tudo isso é a corrupção do homem exterior. Ele não está falando de pecado, ainda que o nosso homem exterior peque. Ele não está fazendo diferenciação de homem exterior e homem interior. O homem exterior peca, o interior está sendo renovado. Não é nada disso. Está falando que quando o homem exterior sofre, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Tá? Convém entender isso aqui, senão o teu aprendizado aqui vai ficar difícil, né? Vai ficar corrompido, tá? Vamos então aí no próximo subtópico. No subtópico 3, o tema desse subtópico é a esperança do crente. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: na Escritura o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representadas. Aquele verso que eu te falei, né? Que fala do sofrimento. E aí tem numerada letra A, letra B, e eu quero fazer um destaque aqui para essa letra B, porque ele está mencionando da seguinte forma, ó: em tudo nós estamos perplexos, mas não desanimados. Aqui o comentarista fala assim, ó: indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Isso aqui é para aquele que está renovado interiormente, tá? Esse é o tema da lição, a lição está ensinando isso. Então aquele que está renovado interiormente, em tudo ele vai ficar perplexo, mas não desanimado, né? Ou seja, mesmo ele confuso, ele não se desespera. Aqui é importante, né? Eu coloco lá no meu subsídio, lá no meu blog, no Clube da Teologia, vai ficar o link aí na descrição, caso você quiser adquirir esse material muito interessante. Ali eu coloco o seguinte, né? Tem situações que você não está nem entendendo, porque você está meio confuso com as coisas, não está entendendo o que Deus quer fazer, mas você não se desanima, você segue adiante, você cumpre o mandato do Senhor, né? Você faz a vontade de Deus, tá? Isso aqui é a diferença daquele que está renovado interiormente e aquele que não está, né? Aquele que tem o tesouro em vaso de barro e aquele que não tem, tá? Vamos trabalhar mais um pouquinho essa ideia, né? Vamos ver aqui, ó, no segundo, aqui na letra D. Na letra D tem algo interessante sobre a morte aqui, ó. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que, embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre provê um meio de escape. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e, do mesmo modo, temos esperança da vitória e da vida eterna, né? Aqui está falando da gente considerar a vida eterna, tá? Porque o nosso Senhor venceu a morte. E aqui eu abro um parênteses para a gente dar um acréscimo, né? A morte, ela é o último inimigo, ela é o inimigo que não se vence, obviamente, né? Mas não se vence enquanto nesse corpo físico, né? Mas a gente tem a esperança de vencer a morte pela ressurreição. Interessante, né? Só 2 homens não passaram pela morte, a gente tem esse testemunho na Bíblia, né? Que foi Elias, né? E Enoque. Mas todos nós, o único que venceu a morte, né? Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E baseado nesta fé, né, de que Jesus venceu a morte e nós somos seus servos, nós também iremos vencer a morte. Quer ver o texto que Paulo menciona isso? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 14, diz assim, ó: sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Essa era a certeza de Paulo, essa é a fé de Paulo. E isso nós temos que aprender, né? Que embora a gente passe por dificuldade nesse mundo, nós iremos vencer a morte. Tópico 2, a renovação interior. O primeiro subtópico aí, ele diz assim, ó, o tema dele, né? O fortalecimento diário. Vou ler aqui o primeiro parágrafo desse subtópico. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habita o cristão, habilita, né, o cristão a manter-se firme na adversidade, tá? Então aqui vai falar de um fortalecimento diário, isso aí é por meio do Espírito Santo, tá? Ele habilita o crente, o cristão a manter-se, né, firme. Olha que interessante, né? Então a gente entende que Deus, ele não é um Deus fora do corpo, que está lá no paraíso, longe, distante de nós.
como os agnósticos acreditam, né, que é impossível de nós alcançarmos a Deus. Nós não acreditamos dessa forma. Nós entendemos que Deus, né, ele está habitando dentro de nós. De que forma? Pela pessoa bendita do Espírito Santo. Ele está habitando, nós somos templo do Espírito, somos casa de Deus, e Ele está arrumando essa casa, né? Ele está trabalhando no nosso interior. É assim que funciona. Quem vem para o Evangelho, quem vem para a presença de Deus, ele não abandona tudo de uma hora para outra. Do nada ele começa, já está diferente. Não é assim. Ele vem e aos poucos o Espírito Santo vai organizando as coisas na vida dele, vai arrumando esta casa interior. Que interessante, né? Bom, aqui no segundo parágrafo, ele nos compara assim, ó, deixa eu ler aqui para você. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isso é a operação do Espírito que qualifica o salvo a não desfalecer, né? Que interessante. Aqui a gente pode imaginar, podemos imaginar o seu corpo como a casa do Espírito Santo, aonde ele vai, o Senhor vai trabalhando no nosso interior. Ele vai nos arrumando essa casa, né? Muito interessante. Lá no meu blog, no Clube da Teologia, quando eu coloco esse conteúdo lá, esse subsídio, eu trabalho um pouco essa ideia de uma casa, né? O Espírito Santo trabalhando numa casa, né? Ele organizando tudo, deixando aquela casa bonita. E isso atrai os depredadores, né? Aqueles que, os invejosos, que vê a casa arrumada, tá? E o crente passa por muitas adversidades. Bom, continuando então, vamos lá no segundo tópico, né? Segundo subtópico, ele diz assim, ó, o eterno peso da glória. Aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó, o apóstolo Paulo declara o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, né? Aqui a gente tem que entender, aprender, né, essas lições com o apóstolo Paulo, a focarmos na vida eterna, a estarmos aqui, né, e olharmos para a vida eterna. Eu costumo sempre dizer que existem dois tipos de crente em relação à fé. Aquele que está no primeiro amor, né? Tudo para ele é novidade, né? Ele está animado, tá bom? Nada abala esse crente. E aquele que passa do primeiro amor e entra na maturidade, tá? É claro que existem processos longos, mais curtos, né? Uns mais demorados, outros mais rápidos. E só que alguns cristãos, eles não alcançam essa maturidade, eles continuam imaturos, como se vivesse sempre o primeiro amor. Só que tem um momento que a fase do primeiro amor passa, ele se depara com a realidade. E quando ele se depara com a realidade, se ele não alcançar a maturidade, aí é onde o crente se desvia, né? Porque ele não alcançou a maturidade pela palavra, ele não aprendeu, não cresceu na graça e no conhecimento. Isso acontece muito nos dias de hoje. Vamos então lá, no terceiro parágrafo, no terceiro subtópico, ele diz assim, ó, a visão da eternidade. Esse é o tema do terceiro subtópico. Eu vou ler aqui no primeiro parágrafo, diz assim, ó, fortalecido em Deus, tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exortado a não focar nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, tá? Ele fala que as que se veem são, né, passageiras, e as que não se veem são eternas. Mas só que é difícil a gente viver isso, né? Muito difícil na prática, porque tudo ao nosso redor é material, né? A gente está atrelado às coisas materiais. Nossas atividades sociais, profissionais, isso nos atrelam às coisas terrenas. Então é muito difícil. Para isso é importante que nós tenhamos momentos, tá, de espiritualidade no nosso dia a dia, tá bom? Essa é a prática. Nem todo dia, por exemplo, você vai ter culto na sua igreja. Então você tem que ter momentos de oração na sua casa, momentos de leitura da palavra, tá? Eu vou te dar uma receitazinha. Experimenta todo dia, quando você levantar, orar e ler a Bíblia também. Faz os dois. Muito interessante isso. Ore e lê a Bíblia. Você vai gostar muito. Com certeza vai fazer uma diferença na sua vida, tá? Eu vou ler o segundo parágrafo aqui.
Tem um ensinamento interessante, ó. Contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer nas tribulações. Olha, eu vou passar para você o que é o exercício da fé. Vamos aprender a praticar isso daí. A fé, ela cresce, né? Ela cresce pelo exercício, né? Você tem que exercitar a sua fé. Como que você vai fazer para exercitar a sua fé? Bom, primeiro entenda o seguinte: a fé é alimentada pela palavra, tá? E ela é exercitada pela oração, tá bom? Então, como que eu faço em relação à fé? Eu alimento a minha fé com a palavra e exercito ela pela oração. É assim que você vai fazer. Como? Você ora e aguarda uma resposta. Peça algo, anote para você não esquecer, e você aguarde a resposta de Deus. Assim você vai estar exercitando a sua fé. Porque nós estamos acostumados hoje a fazer orações mecânicas. Orações pedindo, abençoa minha casa, minha família, abençoa a igreja, abençoa o pastor. Isso é uma oração mecânica, uma oração simples, superficial. Mas o Espírito Santo te convida a fazer uma oração, né, do diálogo. O que é um diálogo? Você fala e espera o seu interlocutor responder. É assim com Deus. Você fala com Deus, pede a Ele e aguarde a sua resposta. Aí isso é uma oração do diálogo, é uma oração que exercita a sua fé. Por quê? Quando você vê o cumprimento do pedido, né, ou a resposta de Deus falando aguarde, ou talvez a resposta de Deus falando não concederei, né? Aí a sua fé vai estar renovada diante disso, tá bom? Pratique isso e você vai ver uma mudança na sua vida, uma renovação do homem interior. Tópico 3, o tema do tópico 3 é os desafios de hoje. Vamos ver isso aqui mais na prática, né? No subtópico 1, que o tema é cultura secularista, eu vou pular esse subtópico, tá? Propositalmente, e vamos para o subtópico 2 e o 3. O subtópico 2, o tema é relativismo doutrinário. Importante isso daqui. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é o processo de desconstrução dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar a relativização doutrinária. Sabe o que é relativização doutrinária? É tornar relativo o ensinamento, a doutrina bíblica. Vamos pegar um exemplo aí. A doutrina do pecado. A doutrina do pecado, ela ensina que o pecado afasta o homem de Deus. Isso é o ensinamento da doutrina do pecado. Mas isso é uma verdade absoluta. Mas a relativização dessa doutrina é você dizer, por exemplo, que a condição social, ela explica o porquê da pessoa ter vivido aquilo ali, ter cometido tantos pecados. Então essa pessoa vai estar amparada aí por Deus, vai estar perdoada, e você está relativizando a doutrina do pecado. Tá? Isso é um perigo, e tem muita gente fazendo isso, não somente com a doutrina do pecado, doutrina da fé, a doutrina, todas as outras doutrinas, né? A doutrina da fé, a doutrina do Espírito Santo, tá? Tudo isso daí está sendo relativizado nos dias de hoje. E a doutrina do pecado é a que é mais relativizada, né? Bom, vamos aí nesse subtópico ainda, no segundo parágrafo, ele diz assim, ó. Não há como renovar nossa vida espiritual sem ter em alta conta a palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar à igreja os que não aceitam a sã doutrina. Sabe o que ele está querendo dizer? Que não podemos selecionar textos da Bíblia para poder amparar, né, trazer para a igreja pessoas que não querem compromisso com a fé, compromisso com as coisas de Deus. Tá? Vou dar um exemplo aqui muito claro sobre isso, que é a questão, por exemplo, dos homossexuais, né? Eu não posso pegar um texto e modificar, fazer uma releitura dele, fazer uma nova interpretação e dizer que agora não, Deus está aceitando os homossexuais. Não é assim. Olha, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Uma coisa eu vou falar para os irmãos, se chegar um homossexual na minha igreja, vai ser muito bem tratado, vamos abraçar, vamos falar de igual para igual, tá? Não vai ter olhar torto, não vai ter nada disso, nada que
faça ele sentir, não se sentir à vontade. Porém, a gente não pode dar outra interpretação para o texto bíblico. A interpretação do texto é simples, clara, vamos pegar aqui o texto básico aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, o verso 10. Ele diz assim, ó: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá? Nessa palavra o apóstolo Paulo está falando de comportamento e está falando que aqueles que praticam esses comportamentos aqui não herdarão o reino de Deus, tá? Isso aí não posso fazer releitura, não posso selecionar texto assim como esse e fazer uma releitura, uma interpretação nova, nada disso, tá? Vamos, infelizmente, né, essa é a realidade, tá? E o céu é desse jeito porque o nosso Criador fez dessa forma, né? Amém? Vamos continuar aqui. No terceiro subtópico, o tema é batalha espiritual. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo, diz assim, ó: todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A Escritura diz que Satanás é o Deus deste século e que o mundo jaz no maligno. Ó, meus irmãos, aqui já está dizendo tudo, né? Estamos numa batalha espiritual. Por quê? Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não está à vontade com a nossa presença, tá? Você é luz, você é iluminado pelo Espírito Santo que habita no seu interior, então o mundo não fica à vontade com a tua presença. Sempre vai haver batalha espiritual aqui no mundo. Agora, o interessante é que a batalha espiritual acontece no campo espiritual, porém, aqueles que se deixam levar, né, aqueles que estão agregados aí às orientações de Satanás, eles vão atacar os homens e mulheres de Deus. Então nós vamos sofrer, né, ataques no nosso corpo, né? Vamos sofrer ataques na nossa vida mesmo, tá? Nas redes sociais, na mídia, por todos os lados nós vamos sofrer ataque. Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Olha o que diz aqui esse segundo parágrafo, o terceiro parágrafo desse subtópico. Ele diz assim, ó: por isso a Bíblia alerta que essa luta não é contra homem, mas contra os demônios, tá? Isso é Efésios 6:12, que fala que a nossa luta não é contra a carne, tá? E aí a gente tem que aprender a entender o seguinte: se aquelas pessoas influenciadas por Satanás te atacar nas mídias, nas redes sociais, tá? Na escola, nas universidades, você não deve você não deve revidar a altura, você não deve pagar o mal com o mal. É isso que a Bíblia nos ensina. Por quê? Porque essas pessoas estão sendo influenciadas pelo inimigo. A nossa luta não é contra essas pessoas, nossa luta é contra as potestades, né, das trevas, tá? Então, essa é a batalha espiritual que está acontecendo sem a gente perceber, mas que a gente sofre na nossa carne. Essa é a grande realidade. Amém, meus irmãos? Essa aqui é a lição de número 10, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aí, tá bom? Se você não gostou, deixa um comentário e fala mesmo. Ah, não gostei, o que você falou, pode ficar à vontade, vou responder, tá? Não vou ser mal educado contigo, vou aceitar a sua opinião. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, faça essa conclusão, né? Explore aí o questionário aí e aprenda junto com os alunos, e você que é aluno, aprenda junto aos seus mestres. Deus abençoe a sua vida, até a próxima aula.